senhor deputado André Sanches, muito bom dia. Muito bom dia a todos aqui presentes. Faço essa referência pedindo vênia na pessoa Terezinha, a nossa secretária executiva da associação. De início, eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar a comissão, porque esse é um tema, deputado, que a gente que está lá nas prefeituras, especialmente as prefeituras sede de Usina e Alagados, a gente está sofrendo na pele e de forma bastante pesada o tranco, sabe? A minha explanação, a explanação da ANEEL aí já adiantou um bocado de coisa do que eu ia mostrar, e foi bom até, que aí o tempo é curto. Eu trouxe de início aqui exatamente uma explicação acerca da parte conceitual da... desculpa. Ok. Então, o tema principal nosso é exatamente o que aconteceu a partir do ano de 2017 com a nossa compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. Essa compensação ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 20, parágrafo 1º, né? Então, foi regulamentada pela Lei 7.990 de 89 e tem seus critérios de distribuição definidos na Lei 8.001/91, que foi regulamentada pelo decreto citado aqui pelo pessoal da agência. Forma de cálculo também, a agência apresentou, a agência faz a cada 4 anos um apanhado no mercado controlado de quanto foi gerado de energia, divide pelo valor que foi pago essa geração, retira encargos, tributos e outros acessórios e chega à chamada TAR, que é a tarifa de referência, que é o nosso, vamos dizer assim, problema aqui a ser discutido, né? Foi a TAR, que é um dos componentes do cálculo, diretamente proporcional ao valor que nós, municípios, percebemos de CEFU, que sofreu os impactos a partir agora do ano 2017, com o novo valor definido por conta dessas medidas que foram citadas. Então, a TAR está prevista na resolução da ANEEL a 66/2001, certo? Aqui a série histórica, a ANEEL trouxe em forma de gráfico, mas fiz questão de trazer para vocês, para mostrar para vocês. A gente trouxe 2010 para cá, mas nunca na história essa TAR negativou, foi para menor. É a primeira vez que isso acontece. E num montante que realmente é um pouco assustador e está sendo, como eu disse de início, deveras pesado para nós, os municípios. A ANEEL já colocou, o Ministério também rapidamente falou, que o problema surge aqui, com o advento da Lei 12.783, a partir da medida provisória 579, onde houve as prorrogações de alguns contratos do Sistema Elétrico Nacional Brasileiro. Mais especificamente falando, o Sistema Eletrobras, as maiores usinas do país entraram nessa prorrogação, o que faz com que o volume de contratos, o volume de produção de energia e de preço de energia envolvido nessas prorrogações contratuais, ele foi muito grande. Não foram todas as usinas do país que entraram. Para ser mais direto e específico, só as públicas, Sistema Eletrobras e algumas estaduais, Minas, Rio Grande do Sul, né, Goiás, a CELG, né? Mas, apesar de não terem sido todas, como eu disse, o volume foi um volume de produção muito grande, porque são as maiores do país. Então, essas prorrogações desses contratos, autorizados pela Lei 12.783, que, na verdade, criou uma regra de exceção, deputado. As concessões, elas teriam que ir para o regime de leilão. Então, não querendo fazer crítica ao modelo, na verdade, a crítica que eu faço é que o modelo foi um modelo que passou aí e agora não serve mais. Mas o governo, quando tomou essa medida, ele impôs condições para que essas concessões fossem prorrogadas. E a principal condição imposta foi a questão do custo de geração, que foi determinado à época pelo Ministério das Minas e Energia, o que também, está vendo aqui a presença do colega, a gente também
causou-nos estranheza, mas está previsto na lei, porque a gente entende, nós municípios, que deveria ter sido isso feito pela... Tudo bem que a ANEEL participou, mas que ela fosse o agente principal do processo, até para que a gente democratizasse e discutisse mais a época. Foi tudo muito rápido, né? Muito atropelado. Então, não se viu, não se enxergou, ao que me parece, por conta desse atropelo, talvez algumas consequências. A portaria 578 do Ministério das Minas e Energia, ela traz a relação das usinas que foram prorrogadas e esse novo valor desse custeio de ativos, que, vamos falar aqui numa linguagem mais fácil, é o novo preço da venda do megawatt, deputado. E aí eu vou dar um exemplo para o senhor do meu município. O município de Paulo Afonso vende energia no Sistema Integrado Nacional por leilão, o preço variava entre R$ 80 e R$ 120, dependia do leilão. Foi tabelado em pouco mais de R$ 4,00. O produto interno bruto do município de Paulo Afonso, e essa foi a regra para todos os municípios que são sedes dessas usinas aqui, que estão no rol dessa portaria 578, sofreram quedas de um ano para outro da ordem de 50%. O PIB da minha cidade, em 2012, era R$ 2 bilhões. Em 2013, passou a ser de 900 milhões. De um ano para o outro. Vocês veem no Jornal Nacional o barulho que é quando o PIB desse país só vai aumentar 1% ou cai 0,5%. O de Paulo Afonso e de todos os municípios, por conta dessa decisão do governo, nenhum caiu menos do que 35% a 40%. Isso aí são dados que nós temos na associação e vocês podem ver isso também no IBGE. O IBGE tem todos esses dados a partir da relação dos municípios sedes de usina e alagados. Então, está aqui a portaria. Eu estou correndo um pouco por causa do tempo, mas a gente precisa vir aqui discutir. A problemática está bem clara e não é outra. O problema está no que aconteceu lá em 2012 e somente nisso, né? Então, nós que somos sede de usina, além da Cefur, a gente também tem a questão do valor adicionado do ICMS, e a associação fez um grande movimento para salvar esses municípios, que foi exitoso. Agora, eu acho que, por conta dessa revisão quadrienal, bateu a porta agora também dos alagados, e alguma coisa precisa ser feita, deputado, porque o impacto é muito grande. É muito difícil de suportar. A grande maioria desses municípios vive em função das construções dessas barragens e dessas usinas. O impacto da construção desses empreendimentos, ele faz com que a economia do município se transforme meio que refém daquilo ali. Então, são cidades que têm anos e anos de existência e gira toda a economia da cidade em torno dessa produção de energia ou dessa área alagada a partir do recebimento dessa compensação. E esse impacto, né, independente do momento de crise ou não, para alguns é insuportável. Não há outra alternativa econômica. O meu município, somando a queda da Cefur com a queda que nós tivemos de valor adicionado para a ICMS, ia ter que se reinventar. Se não fossem as medidas que nós tomamos locais e com o apoio da associação, essa reversão de quadro, que a gente ainda não está tendo a resposta, porque isso demora ainda um pouco para ir para a prática, né? Já que a lei só foi aprovada esse ano, que deu um refresco, inclusive foi inspirada na Cefur, aplicar o preço médio também por valor adicionado, o que tornou essa discussão mais importante ainda, não é? Então, nós temos um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, que está no Senado Federal agora, que é o projeto de lei 315/2009, e que a associação, todos os prefeitos, todos os municípios, têm feito um esforço muito grande. Esse projeto de lei, o que é que ele propõe? Lá no artigo 20 da Constituição, que eu mostrei no início para vocês, ele trata de todas as compensações de recursos naturais. Nós temos os recursos de água, minério, petróleo. Então, a compensação que é paga para quem faz essa exploração, ela tem uma natureza jurídica e legislativa, digo isso porque pesquisei as notas taquigráficas à época do artigo constitucional, baseadas na seguinte premissa: nós vamos compensar o ente federado por conta daquela determinada área de terra que ele perde de produção, por conta do impacto social
e ambiental da construção do empreendimento ou da exploração daquele determinado recurso. Então, a CEFUR, ela está baseada nesse artigo da Constituição, como também a CEFEM, que é a contribuição que é paga pela exploração de recursos minerais. Porém, deputado, a distribuição da CEFUR, ela se faz da seguinte forma, está lá no artigo 1º da Lei 8.001. A União fica com 10%, os estados com 45% e os municípios com 45%. Isso para nós que somos sede de usina e alagados. Para quem é município que sofre exploração de minério, a União fica com 10%, o Estado, na verdade, fica com 23%, porque 2% vai para o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, e os municípios com 65%. Justo, justíssimo. Porém, a nossa luta para que a gente tenha um tratamento igual aos que são explorados em virtude dos minérios, é que, no nosso caso, a chegada de uma barragem de uma usina hidrelétrica ela tem um impacto social e ambiental muito maior que a exploração de minério. Então, a sensibilidade que houve aí do legislador com aqueles municípios que têm exploração de minério, nós estamos pedindo que tenha com a gente também. Então, esse projeto de lei, deputado, é uma alternativa que pode aplacar esse problema que está havendo. Para o senhor ter uma ideia, se a gente igualar a distribuição da compensação, a gente consegue um reajuste de 44% nas nossas compensações, o que já aplacaria as perdas da 12783. Esse seria o caminho mais rápido para a gente tentar uma solução para esse problema. O outro, que já está virando um problema que está sendo judicializado, e aí eu acho que não interessa para ninguém, que fique claro, não é a associação que está judicializando isso, a gente sabe, porque a gente tem muito município lá ligado a gente, e alguns municípios têm nos informado, é que a Lei 12783, e aí eu queria pedir a atenção da ANEEL e do Ministério a esse tema aqui, a Lei 12783, ela prevê também o pagamento de indenizações para essas usinas que foram prorrogadas, deputado. Porém, essas indenizações, elas não foram, no entender de alguns juristas, classificadas contábil e financeiramente, ou seja, economicamente da forma correta. O que é que isso quer dizer? Há um entendimento de que essas indenizações deveriam compor o cálculo do valor adicionado para fins de ICMS. Esse entendimento, inclusive, já é quase que todo recebido praticamente em todos os tribunais de justiça do país. Essa matéria já está quase que pacificada para valor adicionado. Então, nós da associação estamos fazendo um estudo e conhecemos municípios que isoladamente já estão indo à justiça, pedindo que para o cálculo da CEFUR também seja contabilizado os valores das indenizações. Aqui eu trouxe o quadro, que está lá no anexo 1 dessa portaria, deputado, com alguns valores. E por que que a gente acha que essa luta é uma luta justa? Porque, entre outras razões, essas indenizações foi para compensar o período que esses contratos, a partir do momento que foram antecipados, deixaram de gerar energia elétrica. Ou seja, são receitas provenientes indiretamente, eu chamaria de subsidiadas, pela geração de energia elétrica, que seria realizado pelo normal andamento do contrato. No momento que ele foi interrompido, a concessionária perde o direito de exploração, porém o governo federal vai lá e indeniza ela. Justíssimo. Mas, se essa indenização, que não seja 100%, eu sei que tem outros itens aí que compõem essa indenização, mas que se parte dela, com certeza, foi paga a título de não exploração do parque, ou seja, substituindo uma receita de venda de energia, ela tem que entrar no cálculo, tanto do valor adicionado quanto da CEFUR. Vários municípios estão indo à justiça e estão conseguindo ganho de causa. E os valores não são pequenos. Não são pequenos. Então, eu trouxe aqui, deputado, estou encerrando, o senhor me perdoe eu passar o tempo, mas é muito importante passar isso aqui, essas informações. A Receita Federal do Brasil, a partir de uma consulta, ela emitiu um parecer para que fosse dado o real significado econômico dessas indenizações. E a Receita Federal não tem dúvida. Houveram duas divergências
em sede de delegacias regionais, mas a COSIT, a partir da Coordenação Geral de Tributação da RFP, ela fez uma solução de divergência e disse que a natureza jurídica dessas indenizações, independentemente de sua denominação legal ou contratual, constitui receita da concessionária de energia elétrica, eis que são recebidas em razão da execução do contrato de concessão e, ademais, não representam acréscimo no passivo da empresa. E mais, falou o seguinte: considerando as argumentações expendidas, verifica-se que os valores recebidos, quando do pagamento das indenizações em voga, constituem receita das concessionárias beneficiadas. Onde se lê receita, leia-se passível de tributação. E foi assim que a Receita Federal concluiu. Tá? Concluiu dizendo que todos esses valores são passíveis de tributação porque, entre outros itens, substituíram receitas que seriam repassadas a essas concessionárias a partir da finalização desses contratos. Queria trazer aqui o estudo de um funcionário da ANEEL. Não sei se o senhor conhece, doutor Davi, é Cristiano Ribeiro Rocha. Ele fez uma tese de mestrado aqui na UNB e olhe como ele concluiu a tese de mestrado dele, funcionário da ANEEL. Ele apresentou no Departamento de Economia, está disponível na internet. Não, ainda não, mas eu espero que não seja. Deixa ele lá, deputado, que ele vai ajudar a gente. Na página 60 do trabalho dele, ele definiu assim essas indenizações. O pagamento das indenizações equivale ao adiantamento das receitas futuras que seriam recebidas anualmente por cada transmissor pela prestação de serviço. Então, a Receita Federal fala, temos um servidor da ANEEL que também fala, aliás, o trabalho dele é belíssimo, fez um excelente trabalho, eu li de ponta cabeça, um grande trabalho ele fez. Então, nós estamos conseguindo isso para valor adicionado e eu acho que nós devemos encampar essa luta para que a CEFUR também seja revisada considerando o valor dessas indenizações. Vou terminar agora, viu, deputado? Isso aqui ela já explicou. A gente distribuiu aí na mesa de vocês, vou passar rápido esse quadro, porque esse documento está aí à disposição, vou entregar aqui um para o senhor, deputado. Depois traz uma pasta aqui, Terezinha, para o deputado. Aqui são as perdas dos municípios acumuladas que recebem a CEFUR. Não é só a TAR, que foi a TAR que baixou, que faz parte do componente do cálculo, geração de energia e outros também. Mas há uma coisa em comum em todos eles aí. Há uma média aí, e não é à toa, que bate exatamente com a média da queda do preço da tarifa de referência, que foi da ordem de 27%. Então, isso para esses municípios está fazendo uma diferença enorme. Esses dados aqui que eu trouxe, eles estão disponíveis nessa planilha, são as perdas do município a partir de janeiro desse ano. Estou deixando aqui meus contatos, meu telefone, meu e-mail, e, por favor, quem precisar de alguma explicação, alguma dúvida e quiser dar alguma contribuição para a gente está à disposição. Então, gostaria de concluir dizendo, deputado, vamos abraçar essa causa, a comissão pode nos ajudar, primeiro junto ao Senado, para que a gente consiga a aprovação do PLC 315, que já foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, e ele, por si só, já aplaca os prejuízos dessa queda desse ano. Mas acho que devemos ir além. Acho que é justo e acho que os municípios, os barrageiros, nós devemos nos unir para que essas indenizações, já que elas vieram para substituir receitas que não foram possíveis de serem apuradas em virtude da antecipação dos contratos, também compõem o cálculo da CEFUR. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição.